Fala galera, hoje eu trago para vocês o meu review da placa de vídeo lançamento NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Founders Edition 8GB, que chegou ao mercado para ser uma opção um pouco melhor que a GTX 1070, mas custando menos que a GTX 1080. Os comparativos vão ser feitos em relação à GTX 1070 e 1080 Founders Edition, em alguns dos principais jogos disponíveis no mercado, além de benchmarks sintéticos, para então a gente chegar à seguinte questão: será que vale a pena? Precisando de reparos em placas de vídeo, placas-mãe ou mesmo notebooks, MacBooks, equipamentos de informática de uma forma geral, conte com assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil, GTEC Informática. A GTX 1070 Ti ou 1070 Ti, como você preferir falar, é um lançamento inesperado. Ela vem para ocupar um pequeno espaço que existe entre a 1070 e 1080, que está sendo explorado até então pela RX Vega 56. Lá fora essa placa foi disponibilizada por $449 e aqui no Brasil $2.199 inicialmente, justamente o meio termo entre as placas mencionadas. E ela tem duas propostas. A primeira é oferecer um nível de performance maior em relação ao 1070 para quem quer esse nível de desempenho e ao mesmo tempo não quer investir em uma 1080. Então ela se posiciona exatamente no meio dessas placas. E a segunda proposta, oferecer um upgrade considerável em relação à saudosa GTX 970. O dobro de memória, o dobro de performance e um pequeno aumento no consumo da energia que é justificável pelo aumento expressivo que houve na performance. Agora falando em termos técnicos, a 1070 Ti usa uma variante da mesma GPU que equipa a 1070 e 1080 GP104 da arquitetura Pascal, com uma pequena redução em suas especificações em relação a 1080, são 128 CUDA-cores e 8 TMUs a menos, tendo por sua vez 512 CUDA-cores e 32 TMUs a mais que a GTX 1070. Ou seja, no atual line-up de placas da NVIDIA, a 1070 Ti está mais para 1080 do que para 1070 em termos de performance. A memória não recebeu upgrades, manteve-se 8 GB, GDDR5, 8 GHz, 256 bits da 1070, enquanto que a 1080 tem versões de 10 e 11 GHz, 256 bits do tipo GDDR5X. Bom, esse aqui é o modelo Founders Edition, ou edição dos fundadores, que no caso é a NVIDIA, e essa placa é exatamente igual às várias placas desse projeto que eu já trouxe aqui no canal. Sem dúvidas, o visual da placa é bastante caprichado, na minha opinião, para uma placa de referência, com o corpo em alumínio fundido e traços que lembram um diamante, com as cores em prata e preto. Na parte frontal nós vemos a logo GTX 1070 Ti em relevo e a janela onde é possível ver a câmara de vapor, solução adotada pela NVIDIA para trabalhar em conjunto com a Fan Blower. Na parte superior da placa nós vemos a iluminação verde na logo GeForce GTX, além dos conectores para SLI e um conector de 8 pinos com fornecimento de até 220 watts se nós considerarmos o slot. Há um backplate de metal com o nome da placa e no painel traseiro 3 conexões DisplayPort 1.4, uma HDMI 2.0 e uma DVI. Bom, vamos então direto ao ponto que vocês realmente querem saber, os testes de performance da 1070 Ti. Os testes serão feitos em 3 resoluções, Full HD, que ainda permanece sendo a resolução mais popular segundo os dados da Steam, o Quad HD ou 1440p, que é, na minha opinião, o ponto ideal dessa placa, e o Ultra HD ou 4K, uma resolução que privilegia a alta qualidade visual em detrimento da performance, já que equivale a 4 telas Full HD, sendo mais indicada para a GTX 1080 Ti ou superior. Na tela vocês estão conferindo os testes gravados na resolução Quad HD, comparando diretamente a GTX 1070 com a versão Ti, através do monitoramento em tempo real dos frames por segundo e das informações da placa de vídeo e processador, incluindo o núcleo mais usado, a utilização geral, para que vocês possam, de uma maneira prática, comparar por conta própria e decidir qual vale mais a pena. Olhando para os resultados dos testes, nós observamos o que já era esperado. Considerando os modelos equivalentes Founders Edition,
A 1070 Ti fica muito próxima da 1080 e um pouco mais distante da 1070, entregando maior fôlego em situações onde a 1070 não conseguiu atingir os 60 FPS em Quad HD, por exemplo, que pode, é claro, ser contornado pelo overclock ou pela redução das configurações gráficas. Por outro lado, o modelo customizado da 1070 ROG Strix, que eu já fiz o review aqui no canal, apresentou um desempenho bem mais próximo da 1070 Ti, enquanto que a 1080 ROG Strix se distanciou em todos os casos. A 1080 Founders, por sua vez, fica empatada tecnicamente com a 1070 Ti em alguns momentos, embora sim ela é mais rápida. Em 4K é difícil manter os 60 FPS no Ultra até para placas como a 1080 Ti em alguns jogos, mas caso você tenha um monitor nessa resolução é possível reduzir a configuração gráfica para alcançar FPS maiores, como desligar o anti-aliasing em GTA V ou colocar games como Witcher 3, Far Cry Primal, Rise of the Tomb Raider, Watch Dogs 2 no alto, em 4K. Surgiram rumores que a 1070 Ti não faria overclock por receio da canibalização que ocorreria com a 1080 por conta dessa proximidade que existe entre elas, mas sim, a placa faz overclock e faz overclock bem alto mesmo no modelo referência, o que varia obviamente conforme a GPU. Rodando próximo dos 2100 MHz eu consigo atingir ótimos resultados e aqui nós vemos algo interessante. Ao mesmo tempo que a 1070 em overclock alcança a 1070 Ti, a 1070 Ti em overclock alcança 1080, tanto a Founders quanto a Strix, que trabalha com clock bem alto. Seria essa a explicação para modelos customizados não trabalharem com clock boost acima de 1683 MHz? Provavelmente sim. Como nós podemos observar pelos testes de desempenho, a NVIDIA posicionou essa placa como uma opção de alto desempenho para você entrar na resolução Quad HD e jogar em Ultra 60 FPS a maioria dos títulos. É claro que você pode jogar em Full HD, em 4K, dependendo também da configuração gráfica. Agora deixando de lado um pouco os FPS, analisando a fluidez, a experiência, isso é algo extremamente importante. Índice de fluidez baseado na variação média do tempo do frame, onde resultados abaixo de 85 é ruim, variou muito, e acima de 85, especialmente acima de 95, é um resultado excelente com pouca variação. Nós vemos que em todos os resultados, as três placas, 1070, 1070 Ti e 1080 tiveram um excelente resultado, o que também é atribuído ao processador utilizado, que no caso foi um Core i7 7800X para o socket LGA 2066. Analisando agora o progresso da temperatura da GPU, nós vemos que a 1070 Ti trabalha cerca de 5 graus mais quente que a 1070 Founders e 1 grau mais fria que a GTX 1080, o que é algo esperado dada a diferença de TDP e as especificações que existem entre as GPUs. A temperatura não evoluiu, basicamente o cooler e o projeto é o mesmo, onde apenas na GTX 1060 Founders ele era superdimensionado naquele projeto, naquele alvo de TDP. Acima disso, nós temos a GPU trabalhando com altas temperaturas, o que leva à redução da frequência, o throttling. Como o GPU Boost 3.0 atua mantendo a frequência acima do boost típico em todo o teste, o desempenho é bem satisfatório, mas projetos customizados devem trazer melhoras significativas. Sincronizando a fan para rotação equivalente à temperatura da GPU e liberando o Power Limit, e assim tirando uma das principais limitações da placa, a 1070 Ti passa a trabalhar em 69 graus na média e em overclock 70 graus, a custa, é claro, de aumentar o ruído da placa, mas estabilizando bem a frequência com a GPU em estoque ou permitindo clocks bem maiores com ela em overclock. Bom galera, chegamos ao fim desse breve review, agora vamos tentar descobrir se essa placa vale a pena nos seus dois principais objetivos. O primeiro, oferecer uma opção de upgrade para a GTX 970. Realmente o salto em relação a uma 970 é muito expressivo. Você tem, além da performance bruta, o dobro de memória para jogar em resoluções ou em qualidades mais altas. Eu tive uma 970, na verdade eu tive duas. Eu fiz um SLI de 970, que era um SLI excepcional, mas eu particularmente prefiro optar por uma single GPU para evitar os probleminhas ali de compatibilidade, de otimização, de drivers e do próprio desempenho do CPU para um SLI, ok? Mas eu ainda considero a 1070 uma opção de melhor custo-benefício.
E eu explico por quê. Vocês viram nos testes que a 1070, mesmo em estoque, com as duas placas em estoque, o desempenho fica muito próximo. Em overclock com a 1070, ou se você pega um modelo customizado da 1070, essa diferença diminui. E no overclock, ou você alcança, ou você até ultrapassa. O preço médio da 1070 hoje varia de R$ 1.600 a R$ 1.900, dependendo do modelo, enquanto a 1070 Ti está entrando no mercado inicialmente por R$ 2.199. É uma diferença grande no valor, mas uma diferença pequena na performance. Para quem quer uma performance além da 1070, talvez a pessoa hoje ou futuramente acabe optando pela 1070 Ti, por ter a mesma quantidade de memória, um desempenho muito parecido. Se você faz overclock, você pode encostar ou até ultrapassar o desempenho de uma 1080 em estoque. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o vídeo inicial de review. Eu vou postar mais alguns testes com essa placa. Então, deixe as suas sugestões aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e até mais.